Estaremos online. Enquanto carregue, as pessoas vão entrando, a gente vai ajustando. Vamos ver aqui. Estamos ao vivo para mais um bate-papo com conexão. Hoje, sexta-feira, e não podia faltar nesse dia onde a gente começa a enfiar o pé na jaca. Nós vamos falar com a nossa convidada de hoje, doutora Érica Jimenez, que vem falar com a gente sobre como ter uma alimentação saudável na prática. Érica, seja bem-vinda. É um prazer, uma honra ter você aqui direto do Paraná. Natal. Quer dizer, não é a minha cidade natal, que eu sou paulista, mas é a minha família toda. Muito obrigada pelo convite. Elaine, obrigada pelo convite. Olá, pessoal, boa tarde. Estou me sentindo honrada em participar dessa live. Com uma pessoa que eu admiro tanto, que é a Elaine, que eu gosto tanto. E vamos aproveitar esse momentinho, né? Acho que caiu super bem numa fase onde a gente tem o tempo ocioso e começa a se preocupar com o que comer, o que fazer, como cuidar da imunidade nesse período. De grande valia a gente conversar sobre isso, ainda mais uma sexta-feira, né, Elaine? A sexta-feira sempre é um dia que a gente está mais relax. Apesar Verdade. o que eu tenho escutado muito nessa época de isolamento é que todo dia está sendo dia. Exato. Estão mais preocupadas em sair para um AA de tanto vinho que andam consumindo do que com a própria alimentação. Porque verdade. Em casa, fora da sua rotina, as coisas já ficam diferentes. Você não sabe o que é segunda, o que é terça, o que é quarta. Vai ficando aquela confusão na mente da gente. Deixa eu só confirmar se a gente está ao vivo aqui pelo YouTube, que nós estamos carregando ali na página, só para ter certeza. Se você está chegando aí pelo Instagram, eu queria te dizer que você precisa virar o seu celular, porque como nós somos duas pessoas, se o celular estiver em pé, você vai ver a gente deitado. Então, vire seu celular para ficar melhor. E também aproveite esse momento que a gente está checando aqui as redes sociais para compartilhar essa live com seus amigos, com as pessoas que você quer que tenham um pouco mais de prosperidade, uma alimentação saudável, né? Para cuidar um pouco mais da saúde dessas pessoas. Quando a gente compartilha, quando a gente curte, quando a gente manda coraçõezinhos aí, a rede social entrega para mais gente, a gente tem a oportunidade de outras pessoas acessarem esse conteúdo que a gente vai falar hoje. Vamos ver, gente. Calma aí, muita calma nessa hora, porque ali está carregando. Se ali está carregando, talvez a gente não esteja ao vivo. Vamos checar. Tem um pouco de paciência, que eu acho que a gente não está ao vivo. Não estamos ao vivo aqui não ainda. Será que há muita gente nessa sexta-feira? No Instagram nós estamos ao vivo. Opa! Oi! Alguém pode me dizer se nós estamos ao vivo no YouTube? Como que eu vejo? Ali está transmitindo, mas acho que está tudo certo. Vamos confiar que está tudo certo. E o nosso bate-papo, se você entrou aí, por favor, compartilha, curta, manda coraçõezinhos, mande suas dúvidas. Você sabe que eu fiz uma live com uma nutróloga
e uma das lives onde mais tiveram participação e pergunta, porque o povo quer saber mesmo é como come. Ou Verdade. se dá para a gente flexibilizar um pouquinho a comida. Então, vamos lá. A partir de agora, os comentários estão liberados e vocês podem ir perguntando aqui. A gente vai trocando um bate-papo com o conteúdo que a gente preparou para vocês e depois eu venho aqui para responder essas suas dúvidas. Antes de mais nada, eu queria dizer que o que a gente come influencia naquilo como a gente pensa. Então, quem não come bem, não pensa bem. A gente recebeu aqui, ao longo desse mês, né, desses dias que a gente está aqui, diversos especialistas em várias áreas, né? A gente teve da área da neuro, teve da área da saúde feminina, teve da estética, teve a nutróloga, estamos agora com uma nutricionista, entre outras áreas, né? Uma área familiar, infantil, área de desenvolvimento humano, e todas, sem exceção, não discordam o quanto é importante a nossa alimentação. E a nossa alimentação é um item daquela rotina que a gente deve prestar atenção para que a gente tenha prosperidade e saúde, né? Porque isso é o que nós desejamos. Então, a grande questão é como eu posso comer melhor com prazer, né? Porque a alimentação, ela está muito associada ao prazer que a gente tem ou não. Tanto é que nós temos que não tem prazer, e eu conheço e atendo, tenho uma cliente que não tem prazer com a alimentação, porque desde a infância foi colocado nela situações onde ela criou crenças limitantes sobre a alimentação. Então, a alimentação para ela é um ato de sobrevivência. É diferente. Mas a grande maioria tem um prazer excessivo, né, pela alimentação. E aí a grande questão aqui, que a gente vai iniciar o nosso bate-papo com a doutora Érica, é saber como que a gente pode fazer boas escolhas, né? Se a gente pensar aqui sobre uma alimentação saudável, né, e prática. Importante isso, né? Porque às vezes a gente até sabe o que é saudável, mas não é prático para o nosso dia a dia. Ainda mais levando em consideração, doutora, que nós estamos num período onde nós estamos cozinhando, né? Exatamente. Eu tenho falado muito sobre isso com os pacientes. Vamos fazer as pazes com a cozinha. Vamos aproveitar esse momento em que a gente tem que, assim, a gente sempre se abraça nas desculpas de que a gente não tem tempo, e realmente hoje em dia, né, a mulher tem uma vida corrida, a gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente tem os filhos, e a gente acaba deixando o mais prático. A alimentação, a maior queixa no consultório é: passe para mim um cardápio prático, eu preciso de praticidade porque eu não tenho tempo, ou eu não gosto de cozinhar, né? Mas, assim, em virtude do que nós estamos vivendo, eu vejo super importante a gente fazer essas pazes e realmente aprender a comer, se alimentar de forma correta. Isso vai interferir na nossa saúde e na saúde da família, né? E de uma certa forma a gente pode colocar também a família para participar desse preparo, desse pré-preparo, onde a gente vai ter um momento em comer com atenção plena, né? Hoje em dia, cada vez menos as pessoas têm feito refeições com a família. A gente não tem mais 1, 2 vezes na semana, e olha lá que a gente tem um tempo para sentar e se alimentar juntos. Esse é o momento da gente focar nisso também, se alimentar em família, comer com atenção plena, evitar os eletrônicos, né, o uso de celular, mastigar devagar, prestar atenção naquilo que está comendo. Hoje, muito comum, a gente come sem ver o que está comendo, mastiga muito rápido, e a digestão também depende, né, desse momento. Então, é super importante. Claro que essa questão do tempo realmente é um empecilho muitas vezes, mas aí vem a ideia de um pré-preparo, de um preparo, onde você consiga fazer um bom armazenamento, né? Se você tiver formas de armazenar esse alimento, você prepara lá uma vez por semana, guarda lá, vamos congelar, então, guardamos todas as nossas porções para ser utilizada durante a semana. Então, dá para fazer boas escolhas,
desde que a gente tire pelo menos lá uma vez na semana para um pré-preparo e um preparo adequado, para a gente não ter a desculpa de que a gente não tem. Porque quando a gente não tem, a gente come o que tem, né? Então, acaba sendo muito mais prático comer o que tem ali pronto, e normalmente a gente apela para o industrializado, o que é muito ruim, né? O industrializado está sempre muito fácil, hoje tem muitas promessas aí no mercado de coisas saudáveis, né? De alimentos processados e que têm uma carinha do bem, e aí a gente compra achando que está fazendo um bom negócio, e muitas vezes não é a melhor opção. A melhor opção é aquele petisco em que eu faço em casa, é aquele lanchinho que eu preparo e levo para o trabalho, né? Essas são as escolhas que a gente tem que começar Então a fazer. unânime, não tem como mudar de nutricionista achando diferente. Industrializado, não. Não tem Da milagre, viu? compra, não pode nem entrar, é isso? Exatamente. Pode fazer assim, tipo, quando vai na piscina, pode levar um salgadinho? Tem um extra, Umas né? regras assim aqui em casa. 3 Sim, salgadinhos por mês na compra só na piscina do clube. exato. Aí não tem, ninguém sofre, porque todo mundo já sabe, inclusive as crianças, que aquele dia é o dia que pode, né? Então é isso que tem que ser combinado mesmo. Vamos ter um dia em que a gente vai comer algo diferente, que não é saudável? Vamos ter, mas que esse dia não seja uma rotina, porque o problema para o nosso organismo não são os extras, né? Um dia ou outro. O problema é a rotina, é o dia a dia. Aí se torna agressivo. E quando a gente fala em extra e não sem rotina, qual é a proporção se a gente considerar uma semana de 7 dias? Em 7 dias, quanto eu posso sair fora da rotina? Olha, Dá Elaine, certinho. né? Até um tempo atrás se Claro que é falava muito. muito, eu acredito que a minha pergunta é muito vaga, porque o sair fora da rotina depende muito, se é em quantidade, se é em qualidade, né? São muitas Sim, variáveis. Mas eu digo assim, para a gente ter uma ideia, se eu estou ali dentro de algo que vai surtir efeito para mal, no caso, para a saúde ou para a questão do peso, eu tenho que pensar no máximo o quê? olha, normalmente a gente libera ali uma, duas refeições por semana. Porque o Não dia do são dias, lixo. gente, é importante, não são dias. Levando em Exato, consideração 2 refeições, almoço. exato. Almoço e janta, ou de repente um happy na sexta e à noite, né? No sábado à noite a gente sai para comer com a família, uma pizza, não sei, um lanche. Não tem problema porque não é rotina. É claro que isso no consultório é visto individualmente, né? Porque eu tenho paciente que tem boas rotinas, então ele consegue aderir bem aos hábitos saudáveis. A gente vai deixando esses extras aí para lá uma vez na semana. Tenho pacientes que têm essa rotina quase que é muito frequente, né? Então a gente acaba Come pizza com a semana, com a família todo dia. exatamente. Aí a gente vai reduzindo. Eu trabalho muito assim em ser gradual. A gente vai reduzindo aos poucos e aí até que a gente consegue fazer com que o não comer, né, as guloseimas ou a alimentação saudável seja essa rotina incorporada e não difícil de aderir, né? Ótimo. E antes da gente entrar no nosso bate-papo de forma profunda, você trouxe aqui grandes coisas, né, que a gente tem falado durante todo esse mês. Por isso que eu não me canso de dizer que viver em prosperidade e abundância é viver conectado com a sua essência, viver conectado com você, viver conectado com a sua espiritualidade, com aquilo que você está vivendo nesse momento, né? Nós estamos vivendo um momento de isolamento, um momento difícil, que ele tem um grande aprendizado, ele tem um grande chamado por trás disso tudo. E quando eu estou conectado comigo, quando eu estou bem comigo, né? Quando eu estou vivendo essa abundância que a gente fala sobre a questão da prosperidade, significa que eu estou presente, como você falou, né? Que eu estou atento àquilo que eu estou vivendo, que eu estou usufruindo das pessoas que estão ali comigo naquele lugar. E se hoje você está sozinho, é porque tem um chamado para você viver o seu isolamento sozinho. Se hoje você está isolado com a sua família, tem um chamado para você viver com a sua família. Eu acredito muito nisso.
Então, viver esse momento presente com quem a gente está isolado, né? Você também trouxe aí a questão da gente comer devagar, que na verdade serve para tudo, a gente sabe disso, né? É engraçado que a gente troca a especialidade do médico, mas é sempre a mesma coisa, não vai mudar, gente. Você pode ir num ginecologista ou no nutricionista, ele vai pedir para fazer exercício, comer de forma saudável, dormir bem, e são práticas universais, né? Para trazer saúde física, saúde mental, até o neuro, né? O neuro é a mesma coisa, saúde mental, saúde física, e com isso a gente está feliz, né? Tem uma prosperidade na nossa volta. E uma outra coisa que você trouxe muito interessante, que você falou sobre fazer as pazes com a cozinha, né? Uma coisa que a gente tem falado muito aqui é o quanto o cozinhar pode ser uma terapia, né? Claro, eu amo cozinhar, então, para mim, exceto o fato de você ter que fazer isso todos os dias, de manhã e de noite, né? Aí já é uma terapia um pouco grande. Mas eu adoro cozinhar. Só que eu tenho amigas que não cozinham, que não gostam de cozinhar. E tá tudo bem, mas o que ela precisa cozinhar, que seja um ato terapêutico, né? Que seja com uma boa música, que seja relaxante, com ajudante. Às vezes eu ponho as crianças. Aconteceu uma coisa muito interessante aqui em casa, que a Nicole, aos 8 anos, falou para mim que ela estava entediada, né, com esse negócio de ficar em casa, e que ela queria aprender a cozinhar. Achei ótimo, porque foi exatamente a idade que eu aprendi com uma pessoa que trabalhava na casa da minha mãe, né? Então, veja, o que para ela era sair do tédio, para outras pessoas pode ser o tédio. O que é importante que você trouxe aqui é que, para a gente começar a pensar na alimentação saudável, tudo se inicia com as fases com a cozinha, com o início, com preparar, né? Exato, exato. Esse preparar, envolver a família, como você disse, coloca lá uma música legal, pega uma receitinha, começa com uma receitinha simples, né? Uma receita que seja fácil, que não tenha tanto tempo de preparo, e aí você percebe que todo mundo, as pessoas gostaram da sua receita, a família comeu junto, e aquele prazer de ter preparado o alimento, né? O alimento que é uma fonte de prazer e é uma fonte de nutrição também, né? Onde vai nutrir o corpo. E isso é super importante, principalmente nesse momento, quando a gente se preocupa em se alimentar de forma segura, né? Então, o pré-preparo realmente pode ser um momento de relaxamento, um momento de prazer entre você, a família, né? Um momento de resgatar lá o caderninho de receitas. Hoje nós temos fácil acesso a receitas fáceis, né? Assim como também receitas mais complexas. Então, assim, tem que ser um momento de prazer mesmo, e que depois, quando voltar à rotina, a gente consiga incluir que pelo menos lá 1 ou 2 vezes na semana a gente vai se reunir, a família, e vai preparar a nossa refeição, né? Muito interessante. Então, vamos lá, o que todo mundo quer saber, né? Como que a gente faz isso na prática? Como que a gente pode começar a fazer boas escolhas? Eu costumo dizer, Érica, não sei se você concorda como que é aí com as suas pacientes, que tudo começa com comprar. Porque se eu não conseguir comprar aquilo que eu gosto, aquilo que é bom, eu não consigo, no dia a dia, pensar nisso. Então, como eu não tenho essa capacidade de ficar todos os dias pensando que eu vou comer no dia seguinte, eu costumo pensar na minha semana, preparar, né? Principalmente para o caso do que vocês mais amam, que são as verduras. Oh. Não tem uma durabilidade muito grande, né? Sim. Não tem uma durabilidade muito grande. Então, você tem que pensar de forma antecipada. E uma coisa que eu aprendi, se não me engano, com a Cíntia, eu acho que foi ela que me ensinou isso, que é assim, aí você vai jogar tudo, nunca dá, sempre estraga alguma coisa. Tá tudo bem, mesmo que estrague uma parte, a gente vai falar um pouco sobre como fazer sem ter que pagar. Não pense dessa maneira, pense o quanto você vai economizar, vai ser muito mais barato. Eu concordo com o que você disse, quanto tem que ter ação legal, quando comparado a é pouco e eu não vou comer, eu vai estragar e eu não vou comprar. Mas a gente tem que realmente cuidar, começar a observar. Primeira coisa é o planejamento.
Então, esse planejamento faz com que a gente tenha boas escolhas, com que a gente varie o cardápio durante a semana. Então, colocar lá, organizar, eu tenho para segunda, terça, quarta e quinta, o que eu vou fazer na hora do meu almoço, o que eu vou levar de lanche para o meu trabalho, isso ajuda muito. Então, o primeiro passo é a organização, como montar ter todo esse preparo para a semana, né? É essa organização que tem que ter. Na hora das compras, as boas escolhas realmente são super importantes e normalmente a gente vai, assim, por esse período a gente pensa assim, nesse período a gente pensou que precisamos comprar aquilo que não é perecível, né? Porque a gente precisa ter estoque. Ao contrário disso, a gente pode se organizar para ter, sim, os não perecíveis como grãos, lentilha, ervilha, grão de bico, o feijão, que são coisas que a gente pode cozinhar, congelar em pequenas porções e descongelar somente aquilo que vai utilizar para não ter muitas sobras. Essa é uma opção. E a pergunta que eu sempre tenho, eu congelo temperado ou não temperado? Tanto faz. Você Não pode muda. congelar. Assim, eu recomendo não temperar, porque daí você pode usar em preparações diferentes. Então, por exemplo, o grão de bico congelado, você cozinhou e congelou, você pode utilizar como salada, você pode preparar uma pasta de grão de bico para utilizar como lá numa torradinha, né? Então, não temperar eu vejo como uma melhor opção. Tá. Mas aí, então cozinha. Isso. E guarda. Coloca em porções. E aproveita e guarda o caldo. Pode, o caldo. Coisas, né? Não sei do grão de bico, acho que não, mas principalmente de legumes, né? Isso, o caldo de legumes, depois você congelado em forminhas de gelo, você pode utilizar como temperos, né? Para uma próxima eu uso preparação. muito para risoto, para preparar frutos. Isso, ótimo, ótimo. Então, os grãos a gente tem essa possibilidade. E os grãos são fontes riquíssimas de proteína, né? De fibras. Então, é legal que um dia a gente pode usar uma saladinha. Engorda. Exato, tem também ricas fontes de carboidrato. Tem que ser muito bem porcionado. Então, qual é o grão mais light? Olha, o grão mais Brigando light, com a balança. a ervilha. A ervilha é uma boa opção. Odeio. Lentilha também. Não gosta? Nem de lentilha? Lentilha eu como no arroz, aprendi. Então tá, ótimo. Mas eu gosto mesmo é do grão, do feijão, Sim. Você falou grão de bico. O grão de bico, isso. Não, são ótimas opções. Aí, não esquecer, congelar em pequenas porções, colocar a data. Normalmente, ele tem uma validade ali por uns 3 meses, mais ou menos, congelado, tá? No congelador? Isso serve... Isso serve para legumes, isso serve para algumas frutas. A vida de prateleira dele no congelador vai ser mais ou menos 3 meses. Claro que tem especificações para alguns, né? Mas a grande parte vai por 3 meses a validade depois de congelado. Então, é sempre legal... Olha, isso é muito interessante, porque aqui em casa sempre a gente tem essa discussão. Porque a minha filha vê alguma coisa que eles são tarados por validade. Tudo querem jogar para trás. Não, dá mais uma semaninha, não vamos jogar. Dá mais... E aí, para ela, a data de validade não para no congelador. E às vezes eu explico... Filha, mas está congelado, não é essa data, né? Porque, por exemplo, salsicha, que é uma coisa que rapidamente sai da validade, eu mantenho ela congelada. É saudável? Sim. Não é salsicha, tá bom. Já falei errado, gente. Não pergunta da salsicha, não vale. Mas veja só, uma salsicha alemã. Salsicha tá. De qualidade, não é? Não. Aqui. Não é qualquer uma, né, Elaine? É para fazer hot dog no final de semana. Tá bom. É o dia do hot dog, hoje. Entendi. Não, então tudo bem, sem problemas, né? Uma vez por semana não tem nenhum mal. Mas é legal colocar data, tá? Coloca a etiqueta do dia que está sendo congelado para ter uma noção desse tempo, né? De validade mesmo dentro do freezer, tá? Os legumes, que eu acho assim super interessante a gente colocar quanto congelamento, que o congelamento na verdade é uma forma de armazenamento. Esse congelamento
a gente perde alguns nutrientes, como vitamina C, que é bem fácil de se perder, né? Ela tem ela perde fácil exposta à iluminação. Então, vamos pensar num legume. Congelou, a gente congela, inclusive, nutrientes, a gente congela para que não tenha crescimento de bactérias. Então, o congelamento é uma ótima forma de armazenamento. Os legumes, então a gente foi lá ao supermercado e ficou na dúvida do que comprar, né? Até por questões de durabilidade. Então, a gente falou dos grãos enlatados. É legal a gente tocar no assunto de sardinha e atum, que também são boas opções que a gente pode utilizar, né? E que são mais práticos. E aí, quando a gente chega nessa questão dos legumes, a gente pode congelar quase todos os legumes. A questão é que a gente tem que dar um choque térmico antes do congelamento. Então, chegou, higienizou. De que forma? Coloca lá em água corrente, depois deixa a água, uma de hipoclorito, congelamento. Esse choque térmico você pode colocar em pedacinhos menores, aí colocamos lá 2 minutinhos. Antes eu tenho que deixar... Não tem necessidade. É até uma forma de preservar o nutriente da sua cenoura. Ela não vai amolecer, tá? Ela vai dar, você vai dar um depois, choque quando eu térmico. fervura, eu tiro e coloco na água gelada. Na água gelada, você vai dar o choque térmico nela, para ela parar esse processo de cozimento. Você interrompe. Aí você tira dali, espera secar, porque ela vai ter as gotículas, né? Ela vai estar úmida, espera esse legume secar, e aí você coloca num saquinho desses de congelar carne e vamos mandar para o freezer. O ideal é que você tire o ar desse saquinho, tá? Para ele ficar como se fosse um a vácuo. Então, você coloca, vai apertando o saquinho para retirar o ar, para não ficar gotículas, partículas de gelo mesmo. E aí você coloca a data, o legumes também, essa durabilidade de 3 meses, e aí nós vamos congelar. Então, ali com brócolis, couve-flor, abobrinha. E na hora do preparo, depende o que você vai fazer. Se for uma sopa, se for um refogado com carne, você já tira e coloca para ele chegar ao ponto. Se for para fazer uma salada, você pode dar o mesmo choque térmico. Você tira ele congelado e coloca na água fervendo. E aí ele vai chegar ao ponto que você quer para a salada. Então, é algo prático que, na verdade, a gente precisa criar a prática de fazer. Mas depois, imagina lá, abrir o freezer e nós temos várias opções de legumes prontas para o preparo e de forma que tenha segurado todos os nutrientes, né? Todo o valor nutricional. Isso é super importante. Já os vegetais, nem todos a gente consegue congelar, né? A couve dá para congelar, a couve dá para a gente usar, bate ela no liquidificador, depois de higienizada, coloca em forminhas de gelo, né? Bate ela com um pouquinho de água, coloca em forminhas de gelo, eu posso usar para um suco verde, eu posso usar para bater com um chá, que aí a gente chama de suchá, quando a gente usa o chá batido com fruta, é uma opção legal. A gente pode utilizar na sopa, a gente pode colocar no feijão para as crianças que às vezes têm um pouco de aversão com verduras, né? E aí, mas não são... Também nunca pensei nisso. Né? Agora, as verduras não são todas que a gente consegue congelar, mas uma boa durabilidade das verduras, que é uma prática que eu tenho, é que depois que você higieniza, como eu expliquei lá, 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária por 5 até 15 minutinhos, depois água corrente. Tem que esperar secar essa folha. Você já viu, Elane, os secadores de salada que tem? Já. Isso. Dá uma mexidinha, seca tudo. Isso. Esse secador, ele é bem prático, ele é super em conta, é bem legal da gente ter em casa. Mas se não tiver, ok, a gente pode deixar lá secando num recipiente de plástico mesmo, e aí depois você pega um recipiente para guardar na geladeira, forra lá com papel toalha, coloca a verdura e papel toalha de novo, porque se ficou alguma partícula de água, alguma coisa ali, o papel toalha vai segurar. Essa daí eu tô bem, eu faço exatamente, passei de ano. Passou de ano. E isso aí dura a folha fresca por 10 dias na geladeira. A folha vai estar, é só tirar para temperar. Não dá tudo isso? A minha não está durando tanto, não. Aqui no Rio é muito calor. Sim, verdade. Isso aí contribui para que elas murchem mais rápido. Mas dura mais do que quando a gente deixa ela suja dentro do saquinho, né? Exatamente. Fora o risco de contaminação, né? Porque a geladeira também é um ambiente que pode ser contaminado facilmente pela temperatura.
Então, é super importante higienizar tudo. Nesse momento, o ideal é higienizar tudo que vai para a geladeira, para a gente diminuir esse risco de contaminação. Tá. As frutas, né? Bem lembrado. As frutas também podemos congelar. As frutas a gente faz o seguinte, a gente corta elas, coloca numa bandeja separadinha uma da outra. Então, manga, por exemplo, a gente corta uma manga, coloca em pedacinhos pequenos, uma separadinha da outra e vai para o freezer. Depois de congelada é que a gente coloca num saquinho, porque daí uma não vai aderir à outra, ficar grudadinha, depois é ruim para utilizar. E aí a gente pode congelar manga, a gente pode congelar as frutas banana, a gente pode congelar vários tipos de fruta. As frutas que sofrem oxidação, maçã, pera, que ficam escuras, o legal é passar num suquinho de limão. Aí passou no suquinho de limão para congelar, a gente evita com que ela fique escura. Então é uma opção também para congelamento de frutas. Agora, a gente Mas ela também fica boa depois? Fica. Você pode utilizar ela para uma vitamina, para um shake. Você pode utilizar para um smoothie, né? Que hoje em dia a gente indica para bater com iogurte natural. Fica uma ótima opção. Ou se a fruta tiver passadinha já e a gente não quer perdê-la, também dá para fazer uma compota, né? Tem receitinhas onde você apura essa fruta com água apenas, não precisa pôr açúcar, e ela vai geleificando, e aí ela chega a um ponto de compota para você utilizar com iogurte, com uma torradinha, é uma opção também. Light, viu, meu povo? Não adianta colocar o açúcar. Não adianta. Muito bem. Se tratando de congelamento, o que mais? Ou nós falamos todas as possibilidades aqui? Falamos sobre o saquinho, tirar o ar, né? A forma, a questão da higienização. Exato. Tipos de produtos que podem congelar. O que mais? Sim. Essa questão da organização, Elaine, é super importante. Quando nós retomarmos a rotina, né, que a gente espera que seja em breve, é importante que a gente já tenha esse hábito de pré-preparo, de preparo, porque daí a gente consegue começar a levar as nossas marmitinhas, a nossa comida de forma equilibrada, né, preparada com todo o cuidado e carinho, e isso vai ser importante para os próximos dias. Eu tenho uma paciente no consultório que ela, acredito que ela esteja online, inclusive nos assistindo, ela já perdeu 15 quilos com uma rotina totalmente exaustiva, ela trabalha durante todo o dia, faz atividade física à noite, tem filhos, tem uma rotina bem puxada. E aí ela chegou no consultório e depois de já ter perdido aí os seus 10 quilos, ela comentou, Érica, tá muito difícil a rotina, né? Eu tenho, às vezes, acabo apelando para o que está pronto, porque é corrido demais. E aí a gente montou um cardápio especificado para cada dia da semana. Então, nós montamos lá, organizamos os tipos de carne, os tipos de carboidrato, né, os legumes cozidos, e aí nós congelamos as porções com data, e aí cada dia ela tinha um tipo de refeição pronta, congelada, para levar para o trabalho. E assim nós estamos mantendo até hoje, né, nós nos vemos mensal, e aí ela já perdeu no total de 15 quilos, mas eu digo que muito dessa perda dela, desse bom resultado, foi a organização que ela teve quanto dieta, né? Esse cuidado com o pré-preparo. Chega no sábado, ela já manda uma foto para mim com tudo organizado, com o preparo, com as marmitinhas. Fica a coisa mais linda a foto. E aí ela já tem... Ela leva o almoço para o trabalho, é isso? Leva o almoço, que é a parte mais corrida para ela. Então, ela já tem a marmitinha congelada, que vai descongelando ao longo da manhã, colocou lá no micro-ondas e é o que ela tem. E são refeições muito bem preparadas, equilibradas, que foi uma forma que a gente encontrou, né, de manter a dieta. Isso é muito importante, porque como a gente vem falando ao longo desse mês, a nossa alimentação influencia no nosso humor, no nosso pensamento, na forma como a gente vai ter disposição para resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, né? Para trabalhar de uma forma muito mais saudável, muito mais equilibrada, mesmo neste momento de isolamento, ou talvez principalmente neste momento de isolamento,
onde o estresse está maior, a ansiedade está maior. Algumas pessoas estão vivendo aí um momento ainda de muita dor, né? Não está consciente ou presente, assim, com uma consciência mais expandida de um objetivo maior do que esse que a gente está vivendo. E aí, com isso tudo, a alimentação, ela passa a ser ainda mais importante neste momento, né? E a gente tem, eu não sei onde você mora, onde você está, mas aqui no Rio a gente tem muito facilmente, inclusive, aqui no Rio tem a Cadeg, que é como se fosse o Mercadão. Eu não Certo. sei aí. Eles entregam aqui, na Barra da Tijuca, pelo menos, eles entregam sem nenhum custo. Então, você pode fazer a feira e a feira vem até você. Não há necessidade de você, muitas vezes, ir para o supermercado. Então, evitar sair de casa e, de preferência, até para essas coisas semanais. Se você pode, um mercado na sua casa, uma feira que entrega na sua casa. Outra coisa que a gente tem a facilidade no Rio é da própria feira entregar na residência, também é bom. E se precisar escolher, é melhor você ir para a feira do que para o mercado, porque é ao ar livre. É melhor você ir para o mercado do lado da sua casa pequenininho do que um mercado grande. Quanto menos a gente circular, melhor e mais saudável para todos nós. Isso acontece principalmente com idoso, mas é importante para a gente em qualquer idade, né? Exato. E com isso a gente tem aquilo que a gente precisa dentro de casa. Exato. Nesse momento, aqui em Londrina, o que a gente tem conversado muito é dar a possibilidade dos pequenos produtores. A gente tem vários produtores orgânicos, né, que também é para quem tem possibilidade desses alimentos e desses produtos. Eles são assim, eles estão mais íntegros quanto nutrientes para a saúde, super importante. Mas a gente também consegue essa entrega semanal, né, onde a gente tem boas escolhas, onde a gente também pode escolher aquilo que a gente quer que chegue até a nossa casa. Então, essas dicas que você deu realmente são super importantes. Alimentos que cheguem, né, as frutas e verduras frescas que cheguem até você, de boa procedência, não precisa ir a grandes redes de supermercado. Inclusive, o que eu sempre digo é o seguinte: pouca coisa nós vamos gastar no supermercado, é apenas para os não perecíveis, né? O restante a gente tem que gastar na feira e um outro restante a gente precisa gastar em loja de produtos naturais. Então, nós não temos, nem devemos acreditar que vamos gastar tudo no supermercado e que nós vamos encontrar boas escolhas somente no supermercado. Então, nós precisamos aqui também, nós temos várias lojas de produtos naturais que também estão fazendo entregas, né? Então, oleaginosas, o que é farelos. essencial na vida do ser humano? Vamos imaginar uma pessoa que não tem um hábito comum muito saudável, né? Eu tenho ainda dentro da minha casa, o meu marido ele não come a maior parte de legumes, verduras e frutas. A maior parte ele não come. A refeição aqui é à base de batata inglesa, alta e algumas poucas coisas. Então, nós temos muitas pessoas que não gostam e não têm uma alimentação saudável. Ficando no ponto da loja de produto natural, o que é fundamental para uma pessoa, em termos de saúde, consumir desse tipo de lugar? Certo. Primeira coisa, você precisa de uma nutricionista aí dentro da sua casa, uma personal diet aí, né, para resolver esse problema. Não, esse daí não se resolve, a gente cuida da família. Agora da família, né? Isso aí, tá certo. Esse daí você sabe é difícil. Que às vezes acontece muito, vem a esposa ou o esposo na clínica e aí ela fala assim, mas vai ser muito difícil porque ele não come nada do que eu gosto, ele não vai comer o que você está colocando na minha dieta. Aí, de repente, está mudando o hábito, né? Isso acaba contagiando e todo mundo mudou o hábito, está se alimentando melhor. Realmente não é o paladar, não, eu não consegui agregar, eu não tive essa sorte dela. O que eu faço é que, igual mamãe, né? O feijão tem algumas coisinhas, a sopa com legumes batidos, algumas coisas que dá para variar. Agora, o direto, de fato, são pouquíssimas coisas que ele varia. E aí ele tem a sorte, né, a energia de conseguir manter um exame de sangue, né, os nutrientes
andando Tudo razoável. ok. Ai. Então, tá indo. Então, ele tem mais sorte do que juízo, Elaine. Eu vejo que tem pessoas que, de fato, elas não gostam ou elas não têm mesmo este hábito, não teve uma educação familiar onde foi inserido. E, além de que a gente pode levar em consideração que uma loja de produto natural é um produto mais caro. Então, o que se faz necessário? O que é extremamente importante? As opções legais ali num grupo, numa loja de produtos naturais em que não deveria faltar em nossa casa, seriam as farinhas integrais, do tipo aveia, né? Farelo de aveia, farinha de linhaça, onde a gente pode substituir no dia a dia. Se a gente vai fazer um bolo em casa, por exemplo, é só trocar essa farinha branca ou mesclar ela, 50, meio a meio, 50% farinha branca, 50% eu coloco lá um farelo de aveia, onde muitas vezes nem as crianças, e nem, né, o esposo, ou a mãe, ou o irmão, vai notar diferença. Vamos fazer uma panqueca? Vamos usar essa farinha que a gente tem em casa. Então, eu sempre digo que esses farelos, as boas opções de farinhas integrais que a gente encontra em casa de produtos naturais, inclusive por um preço muito melhor do que essas mesmas opções, às vezes, no supermercado, não deveriam faltar. As oleaginosas, que é o grupo das aveia e linhaça, principalmente. Farinha. Farinha, chia também dá, né? A linhaça, nós temos opção de linhaça dourada, linhaça marrom. Então, essas opções a gente sempre teria que... na forma de farinha é melhor, porque eu posso usar para várias coisas. Exato, isso. E aí também a gente não pode deixar de ter em casa as oleaginosas, né? Que a gente encontra em casa de produtos muito mais em conta do que em supermercado também. Fala de novo que seriam emprego para mim, gente, vocês entenderam? As oleaginosas, né? Castanha, gente, o grupo das castanhas. Castanha do Pará, castanha de caju, noz, avelã. Tudo maravilhoso, né? O problema disso é a gente comer só os três. Exatamente. A gente quer comer o saco. A gente quer usar de aperitivo, né, Elaine? Exato. Castanha de caju, castanha do Pará. Nozes, avelãs, amêndoas. Né? O amendoim, a gente tem um risco maior de contaminação por fungo, mas a gente pode utilizar também. Só que aí nós vamos torrar um amendoim em casa, nós não vamos comprar um amendoim desses de aperitivo com casquinha que a gente compra de mercado. Adoro salgadinho. Exatamente, mas a gente até pode pôr um salzinho, mas a gente torra em casa, coloca um fiozinho de azeite depois de torrado, uma pitadinha de sal, e aí às vezes um aperitivo nesse período ok, ou às vezes ali no horário do lanchinho da tarde, né? Uma porção pequena. Macadâmia, eu amo macadâmia, só que eu descobri que é o mais calórico do mundo. Calórico, adoro, exato, descobri porque eu estava fazendo uma dieta nos Estados Unidos, e aí todos os dias de manhã tinha muita macadâmia, uma coisa que a gente não encontra com tanta facilidade no Brasil, e o preço aqui também é super caro. E aí todo dia eu fazia aquele prato com iogurte natural, mel e um monte de macadâmia. E fui indo, aí quando foi depois de uns 10 dias, eu falei, está acontecendo alguma coisa, Alexandre, porque eu estou aqui, está tudo tão certinho, mas eu devia ter mexido mais. Vamos verificar o que está acontecendo. Quando ele viu, ele falou, com essa quantidade de macadâmia... Você está fazendo uma dieta para ganho de peso. Acontece que muitas vezes é ignorância nossa. A gente acha que uma coisa saudável não tem tanta caloria, né? Exato. Isso aí a gente tem que se atentar, porque é muito individual, tá, Elaine? Então, a quantidade é muito específica para cada um. A gente coloca uma média de 2 castanhas por dia, não só pelo valor calórico, mas porque ela tem selênio, zinco, ela tem minerais que quando ultrapassa a quantidade pode ser tóxico para o nosso organismo. Por isso que a gente coloca a média 2 por dia. Mas é claro que individualmente existem pacientes que comem uma porção de quantidade de uma mão cheia, tem pacientes que comem menos, né? Isso é muito individual. E não é porque é bom que a gente pode comer à vontade, né? Tem que ter a quantidade específica. Mas as oleaginosas são super legais a gente adquirir em casa de produtos naturais também, essas farinhas, leite de coco em pó é uma coisa que a gente tem utilizado bastante também, e daí a gente sai um pouquinho da ideia de usar o leite de vaca sempre nas preparações, e leite de coco em pó a gente pode colocar numa fruta como opção de lanchinho da tarde, a gente pode utilizar batido com fruta,
Hoje o meu café da manhã foi um mingauzinho de aveia com esse leite de coco em pó. Fica muito bom. E na casa de produtos naturais a É gente tem um doce, preço fica muito com melhor. gosto. Fica um Fica com saborzinho coco. maravilhoso. Fica super bom. A nutricionista é assim, gente, tudo para ela é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Você precisa, depois você vai deixar o seu Instagram aqui para gente, você precisa preparar as receitinhas e postar lá para a gente ir acompanhando. Porque Certo, a deixo sim. ideia ajuda. Uma coisa que a gente está fazendo aqui no grupo das amigas, a gente tem happy hour ao vivo, a gente toma vinho ao vivo, a gente conversa ao vivo. E uma das coisas que a gente faz com frequência é mandar o prato da outra. Ou aquilo que preparou, aquilo que está comendo. Às vezes não tão saudável, mas uma vai estimulando a outra, e uma vê uma coisa e fala, gente, eu nunca pensei em fazer isso em casa, eu quero a receita. Ah, como que faz isso? Então, até com um sabão, como tirar mancha de pano de prata, a gente estava trocando. Então, como nós estamos num período de isolamento, nós precisamos conversar, nós somos seres humanos que precisam se relacionar. Então, este é um momento que você não é porque está dentro de casa, que você não pode sair para conversar no telefone, no Skype, no Zoom. Hoje nós temos diversas maneiras. É como se você estivesse em outro ambiente, você vai para a sua varanda, você vai ter uma noite ali, ou vai estar fazendo a sua refeição, conversando com alguém, vai estar trocando ideia daquilo que está fazendo. Isso tudo anima a gente, deixa a gente mais feliz, dá ideia para a gente. Enfim, olha, a Vanessa adora o leite de coco em pó. Não conheço, mas já tentei o leite de coco, não consegui muito. Mas vou fazer essa experiência para ver se vai. Isso. Então, isso é muito interessante, porque aí a gente vai trocando, vai ficando mais fácil, vai vendo como a outra congela, vai vendo como a outra faz, e aí a gente vai se ajudando, que é o que a gente precisa nesse momento. Por isso que nós estamos nesse bate-papo com reconexão, que isso tem a ver com a sua prosperidade, com a sua vida financeira. Tudo. Dinheiro não é dinheiro. A quantidade de riqueza que você vai ter não está relacionado com a quantidade de dinheiro que você tem no bolso, no banco. O dinheiro em si, ela é uma energia, como nós somos energia, como tudo é energia. Então, para a gente vibrar a riqueza, a gente primeiro vibra a riqueza dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas crenças, a forma como a gente vê a vida, como a gente pensa sobre as coisas, a forma como a gente se comporta com as pessoas. Então, tudo isso é um estado que começa com aquilo que a gente tem dentro da gente, e já está mais do que comprovado que a alimentação, o exercício físico, o pensar positivo afeta a nossa saúde física e mental. Se eu tenho boa saúde física e mental, eu tenho possibilidade de viver no positivo e de criar a realidade de riqueza que eu desejo. E com isso, eu altero o meu bolso ou o meu banco. Mas isso é consequência. Primeiro eu sou, para depois eu ter. Porque para eu ter, eu preciso ser e fazer. Então, eu estou aqui neste momento de isolamento com você todos os dias, para que a gente possa bater papo sobre todos os assuntos que influenciam na nossa prosperidade, né? Se eu fico estressada para fazer uma comida, se eu não me alimento bem, se eu não sei o que fazer, se eu não sei como congelar, se eu não sei várias coisas em relação à alimentação, isso está afetando a minha energia, está afetando a minha prosperidade, isso está afetando a maneira como eu vejo a vida. E a maneira como eu compro está afetando o meu bolso, está afetando o meu dinheiro, né? A maneira como eu preparo está afetando se eu estou desperdiçando ou não estou desperdiçando. Tudo está muito junto, né? A gente vive num mundo muito holístico. Então, a gente precisa olhar para a prosperidade na nossa vida como uma coisa abrangente. E por isso a gente está aqui com vários especialistas conversando com a gente cada dia sobre um assunto de como a gente pode ser feliz e próspero, mesmo em isolamento, num momento difícil. Não é, doutora? Isso aí, exatamente. Esse cuidado, né, com o meu corpo, isso vai refletir minha saúde, esse cuidado com a minha família, quando a gente tem esse preparo que a gente comentou, é um cuidado com a família,
é o cuidar desse estresse, porque a gente sabe que o período de estresse é um aumento do cortisol, né, que é esse hormônio que comanda tudo, quem comanda essa questão do próprio estresse. Então, esse cuidado agora, porque a gente tem muitas dúvidas de como será, como faremos, mas quanto maior o período de estresse em que nós vivemos, malefícios, né, o maior riscos ou de contaminação ou de se sentir, ter problemas psicológicos que vão refletir lá na frente, de acordo com o que a gente está vendo agora. Então, viver da melhor forma, encarar como eu estou com a minha família, eu posso preparar o meu alimento, faço uma atividade física, mesmo que dentro de casa, 20 minutos por dia, já é o suficiente, e aí a gente consegue, né, passar por tudo isso muito mais leve. E quanto mais a gente conseguir passar por tudo isso com a cabeça boa, né, vendo o lado positivo do que a gente está vivendo, melhor vai ser, porque aí a gente não ativa o cortisol, como a doutora estava falando, e a gente consegue ver as coisas com uma consciência mais expandida, né? Eu posso tomar um solzinho na janela do meu quarto, eu posso tomar um solzinho na varanda, se eu tenho, eu posso tomar um solzinho na piscina, se eu moro numa casa. O importante é você pensar que ao tomar o solzinho eu tenho que estar em paz, eu tenho que estar bem, eu tenho que entender, não está acontecendo aquilo que eu desejo. E está tudo bem, porque eu não controlo nada, a gente tem a ilusão de que a gente controla as coisas. A gente não controla nada. Talvez não era esse o nosso desejo, talvez a gente estivesse em outro lugar, talvez a vida estivesse completamente diferente, mas agora é o que a vida está apresentando para você. Esse é o seu desafio. De que maneira você vai viver em casa da melhor forma possível? De que maneira você vai tomar esse sol da melhor forma possível, né? Então, não adianta ser olhando o WhatsApp, a quantidade de vídeos e mensagens, não adianta ser olhando para a TV e vendo quantos mortos morreram, não adianta ser você falando mal do governo, do Ministério da Saúde, do negócio, do emprego, não adianta. Até para determinar se você vai ter emprego, se o seu negócio vai ficar bem, se você vai ter dinheiro, você tem que estar bem. Porque você só vai atrair coisa boa se você estiver bem. Se você ir no negativo, você vai atrair coisa ruim. Então, até as pessoas que estão sendo contaminadas pelos vírus ligaram-se ao vírus de alguma maneira energeticamente. Isso é mais do que comprovado na física quântica, né? Eu vou para a doença ou eu vou para a saúde, é uma escolha minha. E tudo começa no meu pensamento, nas minhas emoções e nas minhas ações. Eu decido se eu quero ser saudável ou se eu quero ser doente. Então, isso é uma coisa muito importante para você começar a pensar agora. Se você está escutando a gente, se alguma coisa aí dentro da sua casa não está legal, se você quer alguma coisa diferente, seja no relacionamento com a sua família, seja na sua alimentação, seja no seu estresse, seja na sua ansiedade, seja no seu medo, o que for que você estiver vivendo aí, pare e pensa, como eu posso mudar isso? Porque eu começo a atrair diferente disso quando eu começo a ter diferente disso dentro de mim, né? Então, é importante pensar como eu quero atrair o oposto disso. Porque se eu fico pensando na escassez, eu atraio escassez. Se eu penso na abundância, eu atraio abundância. Então, o que a gente está colocando aqui para vocês, hoje são diversas maneiras de trazer abundância na alimentação, mas não no excesso, e sim na forma saudável, né? De ter uma alimentação. Até porque o que você acaba de dizer, Elaine, quanto a essa questão de como eu vou encarar, de atrair o bom ou o ruim, também está muito ligado à imunidade, né? Essa imunidade, com esse período de estresse que a gente está vivendo, as pessoas têm se preocupado muito com isso, mas elas estão esquecendo que esse pensar negativo atrai, e a imunidade também sente com isso, porque o equilíbrio, para a gente ter uma boa imunidade, seria um equilíbrio entre o meio externo e o meio interno. Não é só um alimento ou algo que você faça que vai controlar, é um conjunto de coisas, mas essa questão do pensar positivo, de agradecer esse momento, é muito importante quanto à imunidade. Muito interessante, é exatamente isso, né? A gente é um equilíbrio, é o equilíbrio que traz prosperidade, né? Quando eu tenho todas as áreas da minha vida de forma harmônica,
eu consigo sentir essa paz, essa felicidade, essa tranquilidade, entender que eu tenho abundância e prosperidade na minha vida. Agora, quando alguma área da minha vida não está bom, está meio desequilibrado, desequilibra tudo. E muitas vezes a gente deixa o meio externo desequilibrar o nosso interno, que é o que a gente está falando aqui. A gente não pode dar esse poder para o mundo externo, porque é somente nós que podemos controlar, está dentro da gente. Eu posso estar vivendo externamente um desafio, uma dificuldade, como é o caso agora do isolamento, e ainda assim eu me blindo, porque eu vejo aquilo como uma oportunidade de crescimento, eu vejo aquilo como uma experiência, e aí eu não me afeto internamente. Agora que você trouxe a imunidade, traz para a gente, então, como através do alimento eu posso melhorar minha imunidade, né? O que existe aí de fácil para que a gente use disso diariamente, né? Nesse período que a gente está vivendo. Sim, é interessante a gente conversar sobre isso, porque há poucos dias o Conselho Federal de Nutrição, ele postou algo assim, que não existia no supermercado: cúrcuma, gengibre, limão e própolis verde, que atendesse a imunidade do mundo, né, de todo mundo preocupado com isso, porque assim, o que a gente percebe é que as pessoas perguntam muito: o que eu posso comer para melhorar a minha imunidade, né, o que eu posso fazer? Então, assim, não existe, Elaine, um superalimento, tá? Um alimento que eu fale para vocês e que vai resolver, porque é justamente o que a gente conversou, é um equilíbrio entre o meio interno e o meio externo. E esse equilíbrio, ele depende de vários fatores. Um deles seria o sono, né, um sono reparador, isso é muito importante para a imunidade. A hidratação, também importante. Eu sei que a água, eu tenho percebido nos meus pacientes que tem diminuído muito o volume de água nesse período. E ao contrário disso, a gente teria que estar se hidratando muito mais. Ó, uma dica aí para o volume de água, que é totalmente individual, não é 2 litros para todo mundo, é 30 ml vezes o teu peso. Esse é o valor de líquido diário individual para cada um. Então, você 30 multiplica ml vezes o meu peso. O peso, isso. Então, esse é o individual de líquido, tá? Aí também vem a questão Por da atividade... dia, né? Isso, por dia, exato. Aí, atividade física, que tem muitas comprovações quanto à imunidade. Tá todo mundo sentindo falta de ir para academia ou, né, de caminhadas. Não, tô Só sentindo falta, você. Elaine. Então, a gente pode... O que a teoria diz é que 20 minutos por dia já é o suficiente, até porque o gasto energético nosso está muito diminuído, né? Então, É lá só ir coloca... lavar roupa no tanque. Resolve rapidinho. Vai lavar a varanda, vai lavar a banheiro. Exatamente, isso. E também a gente pode colocar ali no YouTube uma aulinha e participar, colocar a criançada para brincar junto, é uma forma de, né, de Tem contribuir para a educação imunidade. física aqui em casa, das crianças. Ai, que legal. Muito bem. Esse outro fator de se alimentar com atenção plena também é fator importante para a imunidade, porque você presta atenção naquilo que está comendo, mastiga devagar e o nutriente do teu alimento vai ser bem utilizado. Muito importante é que esse intestino esteja em dia, porque se ele tiver com muita bactéria ruim, que isso depende da tua alimentação também, não vai absorver aquilo que você come. Então, você está se alimentando bonitinho, mas não está tendo uma absorção como deveria. Então, isso também é importante de cuidar, tá? E aí, preparar ou planejar o dia para que tenha um mínimo de estresse, né? Ler um bom livro, praticar realmente essa atividade, preparar alguma coisa na cozinha com a família, ocupar o tempo, a gente faz com que a gente belisque menos, porque esse tem sido um outro problema, né? Os beliscos pelo tempo ocioso que a gente está vivendo. Quanto à alimentação, não existe um superalimento. O ideal, gente, é se alimentar com variedade, procurar cada semana ter lá um legume diferente, uma verdura diferente, frutas diariamente disponíveis para consumo. Né? E então, dessa forma, você faz com que os seus potinhos de vitamina do organismo sejam abastecidos. E aí a gente tem uma resposta imunológica boa, seja por um vírus ou por qualquer outro tipo de contaminação. Então, é um conjunto, né, de coisas que a gente precisa fazer para ter uma boa resposta imunológica. Isso é muito interessante, porque a gente precisa, de fato, estar de dentro para fora, entrando no nosso equilíbrio e tendo uma vida saudável, né?
Quando a gente trabalha, eu aqui trabalho em parceria com um nutricionista, com um neuro, com um psicólogo ou com um psiquiatra, porque a gente percebe que a gente precisa juntar mente e corpo, né? Uma coisa não é isolada da outra. Então, as pessoas que às vezes estão fazendo um tratamento, ou uma dieta, ou precisam perder peso, ou estão se preparando para a cirurgia, elas precisam ter um acompanhamento do mindset, que a gente fala, que é da mente dela, para preparar, porque uma mudança de hábito não é fácil. A gente sabe que para instalar um hábito novo demora entre 21 dias e 90 dias. Então, essa pessoa precisa ter um acompanhamento. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que a pessoa procura um especialista, né? Por exemplo, ela quer emagrecer, ela procura a nutricionista. Aí ela se esquece ou não foca nas outras, né? Ela vai precisar de um personal ou de uma academia, ela vai precisar de uma pessoa, de uma psicóloga, de um coach, ela precisa de outras pessoas ali para estar estimulando ela naquele processo, né? Então, isso é muito importante. O sucesso que a gente tem visto cada vez mais, que o sucesso da mudança ela está quando a pessoa entende que é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar dela para que garantir que ela, em todas as variáveis, vai estar ali causando uma mudança de hábito. Porque senão, às vezes, ela vai muito bem numa coisa específica, mas o que não deixa ela fazer, né, o que ela não consegue, por exemplo, é a atividade física. E a gente precisa de um conjunto para tudo estar funcionando bem. Então, a gente trabalha muito, né? Essa parceria funciona muito, multidisciplinar, para ajudar a pessoa em todas as áreas, porque mente e corpo caminham junto. E é isso que é a prosperidade para a nossa vida, né? O equilíbrio entre aquilo que a gente come, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz, né? É um monte de coisa, aquilo que a gente põe para o mundo, né? Mas aquilo que a gente recebe também do mundo. Porque muitas vezes a gente se esquece de prestar atenção da forma como a gente está recebendo, né? As coisas de fora. Exato. Acaba se contaminando. Exatamente, Elaine. Muito bom. Foi muito bom ter você aqui com a gente. A gente já completou 1 hora de live. A gente precisa desligar, porque a qualquer momento a gente cai do nosso Instagram. Então, Passou tão rápido. Ah, tá vendo? Foi uma honra ter você aqui. Muito, muito, muito bom. Vamos fazer mais vezes. Esteja convidada para quando quiser aparecer no nosso canal. A gente troca um papo sobre várias coisas, né? Porque a alimentação envolve tantas coisas, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado você que está aí assistindo a gente. Compartilhe com seus amigos. Curta o canal aí do YouTube para você receber as próximas lives, né? Mande coraçõezinhos aqui no Instagram para a gente, assim mais e mais pessoas vão recebendo. A gente está todo dia, de segunda a sexta, no bate-papo com conexão, cuidando da sua prosperidade, da sua abundância, da sua felicidade durante todo este período de isolamento, cada dia com um especialista. E hoje a gente recebeu a doutora Érica de Menes, falando sobre saúde. Obrigada pelo convite, Elaine. Na prática, como comer bem e saudável na prática. Isso mesmo. Obrigada pelo convite, tá? Foi muito legal participar contigo. Um beijo.